Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo então, né? Livro de Números, capítulo 1 ao capítulo 3. O nome original no hebraico é Bar Midbar, que significa no deserto. E agora Deus manda levantar o censo dos filhos de Israel, os de 20 anos para cima, que são aptos para sair para a guerra. E vai contar agora os cabeças de cada tribo e as famílias de cada tribo. Agora eles são uma multidão como a areia do mar e como as estrelas do céu, como Deus prometeu a Abraão, a Isaque e a Jacó. Estão carregando os ossos de José, como a gente já estudou. No último capítulo de Gênesis 50, José faz jurar aos filhos de Israel que os seus ossos não ficariam no Egito. Eles vão escolher um representante de cada tribo, um príncipe, e vão fazer a contagem família por família, nome por nome. A multidão dos povos está sendo contada. Deus é um Deus organizado. De 20 anos para cima foram 603 mil, fora as mulheres, as crianças e etc. Os levitas ele não permite contar, porque os levitas é dele e os levitas têm o trabalho no tabernáculo. O serviço deles era do Senhor, para o Senhor e no Senhor. Esse é o nosso serviço, carregar o tabernáculo. E o tabernáculo são pessoas. A Bíblia diz que nós devemos carregar os fardos uns dos outros. Gálatas 6:2. E assim nós cumpriremos a lei de Cristo. Você também é um levita. A gente acha que levita é só cantor. Quem vai instituir os levitas como cantores vai ser Davi. Todo que trabalha na igreja, né, servindo as pessoas, são levitas. Todos que têm um papel na igreja do Cristo é um levita. Os levitas acampavam ao redor do tabernáculo, 3 famílias, Gerson, Coate e Merari, cada um com uma função no tabernáculo. Isso também na igreja, cada um tem um dom, tem um talento por tabernáculo. Cada um tem um talento para servir a Deus e para servir o irmão. Então eles acampavam, Moisés, Arão na frente, na porta, e cada lado do tabernáculo, norte, sul, leste, oeste, 3 tribos de cada lado, formando 12. Sendo em cada lado havia uma tribo que era o cabeça das outras 2. Adivinha quem é a porta do tabernáculo? Judá. Judá encabeça a porta. Judá é o príncipe que manda em mais 2 tribos e encabeça a porta. Por isso você vai ler em João capítulo 10, né? Jesus falando, eu sou a porta. Ele é a porta de entrada para que você possa achegar à presença de Deus, ter Deus na sua vida. Então o que você está vendo aí é algo muito organizado. Deus não é Deus avacalhado, maldito é aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Quando eles acampavam, era sempre do mesmo jeito. Aquelas tribos da porta do lado leste, oeste, norte, sul, cada tribo do mesmo jeito, sempre da mesma maneira, a porta voltada para o oriente, para o nascente do sol. E eles acampavam, ele encabeçando a porta, a tribo de Judá, Moisés e os sacerdotes logo na porta, em volta do tabernáculo, as 3 famílias de levita. E quem olhasse aquilo, via de noite uma coluna de fogo em cima do tabernáculo e de dia uma nuvem. Aquele povo carregava a presença de Deus no meio deles. E você carrega a presença de Deus dentro de você. Você deve andar quando o Espírito mandar você andar. E você deve parar quando o Espírito mandar você parar. Não carregue a presença de Deus de qualquer jeito. Seja um cristão verdadeiro. E quando eles acampavam, cada um levantava o seu estandarte. O estandarte de Judá, o leão da tribo de Judá é Jesus. Ele é a porta, ele é a entrada. Lá em Apocalipse, capítulo 5, fala assim, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir os selos. Foi profetizado em Gênesis 49, 8 e 10, que o Messias, o rei, viria de Judá. No capítulo 3 vai falando do serviço dos levitas no tabernáculo, falando que os 2 filhos de Arão, Nadab e Abiú, morreram quando ofereceram fogo estranho. Toda a descendência sacerdotal viria de Arão, da tribo de Levi, seriam aqueles encarregados de servir o tabernáculo.
E durante esses 40 anos e depois, até na época de Jesus e depois de Jesus, havia os descendentes de Levi. O tabernáculo, quando eles entrarem na terra prometida, vai para Siló. E depois Siló na tribo de Efraim, que é a tribo de Josué. E depois Davi vai levar o tabernáculo para Jerusalém. Davi vai ter o desejo de construir o templo, mas Deus vai falar que o filho dele vai fazer. E Salomão constrói o templo, um templo suntuosíssimo, e os levitas serviam da mesma forma que era o tabernáculo no deserto. As famílias de levitas não tinham herança no meio, porque a herança é o Senhor. O nosso papel não é ser servido, é servir. E a nossa herança é o Senhor. E nós não temos herança aqui nessa terra, porque somos cidadãos do céu. Você não pode se apegar às coisas desse mundo, porque você também foi comprado. Leia 1 Coríntios 6, 19. Deus pagou um alto preço pela sua vida e você agora é propriedade dele. Sirva o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Reconhece ele em todos os seus caminhos e ele endireitará a sua vereda. Louvado seja o nome do Senhor. E ninguém poderia entrar no santuário, porque morreria. Ali era o encargo dos levitas. Nesse acampamento, o centro é Deus. A igreja, ela deve ser cristocêntrica. E hoje os pastores são os donos, famílias são donas de igreja. Mas nenhum pastor morreu por você, quem morreu foi Jesus. Não existe igreja do pastor fulano ou beltrano. A igreja é de Cristo. Existe uma única igreja, a dos primogênitos arrolados no céu. O baluarte, coluna do Deus vivo. Devemos manifestar ao mundo a graça, a misericórdia, o amor, o poder, a justiça de Deus através da nossa vida. Eu falo que hoje o problema do Brasil causado pela igreja, porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, jejuar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu desço do céu e saro a sua terra. A igreja tem um poder celestial para mudar as coisas. Nós temos autoridade em nome de Jesus para fazer obras maravilhosas. Por isso hoje, tome a sua posição de levita. Descubra o dom que Deus te deu. Você vai ver que a família de Coate, Merari e Gerson, cada uma tinha uma função. E no corpo de Cristo, os dons são muitos. A igreja é cristocêntrica, Jesus é o centro. A igreja não foi feita para massagear o ego dos cristãos. Quanto mais vede que o tempo se aproxima da volta dele, nós devemos usar da prática de exortação. Então aprenda com o livro de Números, essa contagem, tudo isso é organização. Deus não é um Deus avacalhado e hoje a igreja é muito avacalhada. Hoje os crentes só querem ter, não querem ser. E o nosso papel não é ter, é ser a bênção. E quando nós formos a bênção de Deus vai nos perseguir. Deus, então, ele criou um sistema para que ele pudesse caminhar no meio daquele povo. E Jesus Cristo também. Ele veio para que Deus pudesse habitar dentro de nós. E levantou um apóstolo. Leia Romanos, capítulo 11, verso 13, levantou o apóstolo Paulo para criar as normas da igreja. Ou seja, o apóstolo Paulo vai falar a qualificação de um presbítero. É igual o levita aí, não podia ter defeito. O pastor tem que ser marido de uma só mulher, não pode ser arrogante, não pode ser dado ao vinho, não pode ser de torpe ganância, né? Tem que ter bom testemunho dos de fora, não pode ser neófito, recém-convertido, tem que ser casado e ter filho. Isso tudo é essa exigência, está lá em Tito capítulo 1 e Timóteo capítulo 3. Depois você leia. Veja se você é um levita, se você está verdadeiramente qualificado, se você sabe o dom que Deus te deu, se você tem usado esse dom. Porque em João capítulo 15, ele fala que aquele que estando nele não der fruto, ele corta fora. Que você dê muito fruto, que você permaneça na videira que é Jesus, que ele abençoe, guarde, proteja você e sua família, em nome de Jesus.